Nesse vídeo eu vou te mostrar todos os processos pelo qual eu passei até passar não em um, não em dois, mas em 3 vestibulares pro curso de medicina. Então já deixa um like nesse vídeo e se inscreve aqui no botão vermelho. Bora pro vídeo! Oi, eu sou a Larissa Merria, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo do meu canal. Bom, eu vou te contar então, desde o começo. Desde quando eu saí do meu colégio até a minha entrada na faculdade, porque não faz sentido eu vir aqui e falar pra você eu fiz isso, aquele outro, sendo que a minha realidade é muito diferente da sua. Então o que eu vou te falar aqui vai servir pra você pensar ou repensar o seu trajeto, pra você não ficar se cobrando tanto e você ficar se cobrando sem sentido. Então eu vou começar contando como foi antes de eu entrar pro cursinho pra vestibular, porque sim, eu fiz cursinho, fiz bastante, quase 4 anos. Saí da escola pública na 8ª série e fui pra escola particular e cursei quase o ensino médio inteiro nela. Eu cheguei lá não sabendo estudar, não aprendi a estudar na escola, não aprendi a estudar no colégio, e no 2º ano do ensino médio eu reprovei, menina. E eu sempre quis ser médica. Naquele momento que eu reprovei, eu achei que não existia mais lugar pra mim no mundo e era como se eu tivesse jogado toalha da vida. Enfim, eu tinha que terminar o ensino médio, então eu fiz o 2º ano de novo, fui pro 3º, quase reprovei no 3º também. Em 2014 veio o cursinho pra vestibular. Gente, eu cheguei naquele cursinho, eu estudava tanto, e assim, professores falavam, não deem o gás agora porque vocês são extensivos. Eu fiz um curso extensivo que é do começo ao final do ano. Mas eu não ligava muito porque eles falavam, porque eu estudava pra caramba e eu estudei até agosto, setembro ali. Final do ano eu tava acabada. Eu não tinha mais paciência pra nada, não tinha mais gás pra nada. E ainda foi nesse ano que eu conheci o meu namorado. Ele não fazia cursinho junto comigo, conheci ele nos rolês da vida. Sim, eu dava alguns rolês. Na verdade, eu dava bastante rolê. Eu acho que daí também veio um pouco do meu cansaço e eu não fazia todos os exercícios. Sim, eu me esforçava muito, sim, eu estudava bastante, mas eu acho que não era o meu 100%. Talvez eu fazia isso porque eu sabia que eu podia estar lá no ano seguinte de novo. Tem outras pessoas que não têm essa mesma oportunidade. Eu fui bem cabeça dura mesmo. Mas, pai, eu juro que não foi de propósito, é só inconsciente mesmo. E assim, pra vocês terem noção do tamanho da desgraça, eu fiquei tipo assim, ó, em 600 no vestibular que eu mais queria. E eram 35 vagas. E eu tava no número 600. Enfim, fiz vestibulares, não passei nenhum, não cheguei nem perto de passar em algum. Então eu fui fazer o meu 2º ano de cursinho. Corrigindo, não é meu namorado, ele é meu marido hoje. Como se viver todo dia, dormir juntos todo dia não fosse suficiente pra lembrar, né? 2º ano de cursinho, foi mais ou menos tipo mesmo, estudei pra caramba. No começo, no final não aguentava mais, tava com a língua arrastando no chão. Em 2015 eu comecei a fazer terapia direcionada pro vestibular, porque eu ficava muito nervosa nas provas, eu ficava muito nervosa mesmo, de dar diarreia, de vomitar, de dar dor de cabeça. E algumas provas eu quase desisti, eu só não desisti porque eu sou brasileira. Teve um vestibular que eu não lembro qual ano foi, mas eu acho que foi 2015, que eu passei tão mal, que eu tive que chamar a enfermeira lá que fica de plantão caso alguém passe mal no vestibular. A enfermeira me ajudou a ir até o carro do meu pai, porque eu não conseguia andar sozinha, de tão nervosa que eu tava. Depois dessa prova, eu decidi que eu precisava fazer terapia, mas eu percebi que com o passar do tempo eu tava ficando mais ansiosa ainda com a terapia, porque eu pensava, putz, eu tô fazendo terapia, não tô passando no vestibular. Porque assim, a maioria esmagadora dos vestibulandos de medicina se comparam com outras pessoas. E é muito natural isso, não é uma coisa que a gente faz consciente. E todas essas pessoas tiveram uma realidade completamente diferente da nossa. Então não tem como eu comparar uma pessoa com outra pessoa que teve uma vivência totalmente diferente. E, gente, eu cheguei a uma conclusão de que, assim, às vezes a gente ouve que a gente não deve se comparar com outras pessoas, mas a gente não para pra pensar o porquê. E eu fiquei pensando que essas pessoas, elas poderiam ter tantas outras coisas, elas podiam até ter uma família melhor estruturada que a minha, que ajudaria a passar no vestibular, sim. Talvez pudesse ajudar o psicológico daquela pessoa pra
pra hora do vestibular. E assim, eu acredito que o meu maior erro nesses 2 primeiros anos de vestibular foi acreditar que eu precisava de mais alguma coisa pra passar no vestibular, que faltava alguma coisa. Eu percebi que a minha terapia não era pro vestibular, não era essa prova que me fazia mal, mas sim um bocado de coisas que aconteceu na minha infância, que aconteceu durante a minha adolescência. Então eu decidi trancar a terapia pro vestibular. Já que não servia pro vestibular, não servia pra mais nada. Mesmo eu tendo consciência de que outras coisas na minha vida estavam erradas e tinham que ser consertadas pra eu conseguir fazer a porcaria do vestibular certo. Em 2016, eu comecei a namorar. Bem no comecinho do ano. Eu nunca quis namorar antes de entrar na faculdade, porque eu pensava que isso ia me atrapalhar muito. E hoje eu sou casada. Então, comecei a namorar de fato em 2016. E eu senti que o meu namoro, o meu relacionamento, por ter sido sempre muito saudável, só me impulsionou desde lá até hoje nos meus estudos, na minha carreira como médica, futura médica. No meu 3º ano de cursinho foi o ano que eu acho que eu fiz menos provas de vestibular, porque eu já tava tipo, mano, isso não é pra mim. Eu quero muito ser médica, mas a prova não é pra mim. E mesmo agora eu tendo um pai que me incentivava, uma mãe que me incentivava, um namorado que me incentivava, eu não me incentivava. Eu achava que não servia pra mim, não era pra mim, eu não tinha nascido pra fazer aquela prova. Aí então eu descobri as aulas extras de redação e de matemática num cursinho meio que paralelo assim ao meu, não era da mesma rede, mas eram com professores mais ou menos iguais aos que eu tinha no cursinho, só que com um plus a mais no conteúdo na sala de aula. E, gente, eu não entregava todas as redações, mas eu fazia o máximo que eu podia. Eu odiava fazer redação, mas mesmo assim eu me saía bem. Na primeira nota que eu tirei no cursinho em redação, eu tirei 3, se eu não me engano. E eu era muito boa em redação no colégio. Tipo, era tudo de 8 pra cima. E no cursinho eu levei o chumbo de um 3. E sempre treinando, eu tirava nota boa na redação dos vestibulares, sempre tirei nota boa. Mas o que acontecia é que eu ficava muito nervosa pra fazer redação, me bloqueava a cabeça, eu não conseguia pensar em nada e atrasava o resto da minha prova inteira. Assim, a minha redação era brilhante, show de bola, mas o resto da minha prova ficava tudo... E por isso eu resolvi entrar num curso de redação. Lá eram bem menos pessoas do que na sala de aula do cursinho. No meu cursinho eu acho que tinha umas 100 pessoas, não é muita gente. E na aula extra de redação éramos em 20 mais ou menos. E lá a gente compartilhava ideias, o professor dava ideias, o professor forçava a gente a pensar. Ele dava uma pressão danada pra gente escrever mesmo lá na hora no cursinho. Mesmo que a gente tirasse assim, ó, 2 de 10. Mas ele forçava a gente a escrever. E assim eu consegui melhorando meu rendimento no caderno de questões do vestibular. E assim, curso de matemática dispenso por quê, né? Eu era ruim em matemática, ruim, péssima. Horrível, horroroso. Não melhorei muito depois que eu passei no vestibular, mas, gente, eu era muito ruim, eu lembrei também que junto com esse curso de matemática e redação, eu fazia um curso extra de história. O professor, ele fazia tipo uns paralelos assim com história e filosofia e atualidade. E eu gostava muito desse tema, muito. Então, além de eu ficar por dentro das atualidades, era uma aula que me dava muito prazer. Eu tinha alegria, prazer de ir pra essa aula. E isso também me ajudou horrores na redação. E no caderno de questões também, porque caía filosofia e história, né? Mas passei? Não passei também. No 4º ano de cursinho, eu comecei a estudar de tarde. Troquei o turno do meu cursinho, porque eu tava de saco cheio já de acordar todo dia por 3, 4 anos e todo dia pro mesmo lugar fazer a mesma coisa. Então eu troquei o turno do meu cursinho. Eu continuei acordando cedo, eu continuei estudando, das 8 ao meio-dia eu estudava todo santo dia. E 1 hora, se eu não me engano, até as 5 da tarde, 5h30, 6 horas, era a minha aula do cursinho. Por o pessoal em geral preferir aula de manhã, a turma do meu cursinho de tarde era bem menor, então era bem mais fácil de você ter contato, né, com humanos e tirar dúvida com os professores. Então, nesse meu 4º ano de cursinho, eu decidi prestar vestibular para uma faculdade diferente, para um curso nada a ver, e eu passei. Eu prestei vestibular para o curso de licenciatura em Química na Universidade Estadual de Santa Catarina, nossa querida UDESC, e cursei 6 meses lá.
Foram 6 meses maravilhosos. Não pelo curso, porque o curso é de arrancar o couro, gente. Geometria analítica é o cão. Cálculo era gostosinho, mas eu acho que era mais por causa da minha professora. Eu consegui ter todo um contato com o universo, diferente do que eu vivia todo dia por 4 anos. E eu participei daquele ambiente universitário como um todo. Participei de prova de calouro, fiz prova, saí com os amigos, saí pra beber no bar lá depois da aula. Eu realmente dei um ar pra minha cabeça. Durante o período de 1 mês, eu fiz cursinho e faculdade de química ao mesmo tempo. Foi o inferno, que o cursinho me exigia demais, a faculdade me exigia demais. A faculdade eu não tava ligando muito se eu ia tirar nota boa ou não, porque eu sabia que eu não queria cursar aquilo. Mas o cursinho, eu fiquei mais ansiosa ainda, fiquei mais estressada, então eu decidi largar o cursinho e fazer o curso de química. Fiz por 1 semestre, foi o melhor semestre da minha vida, gente, foi maravilhoso. Conheci muita gente, conheci pessoas maravilhosas, fiz amigos e chegou o Enem de 2017. Como eu já tava de saco cheio do cursinho, de vestibular, eu fui fazer esse Enem me arrastando literalmente. Eu lembro que eu saí de casa atrasada, não lembro por qual motivo, mas eu ia chegar atrasada porque tinha um trânsito do caramba no caminho e eu falei pro meu pai, não vai dar tempo. E eu tive um ataque de histerismo no meio do caminho. Eu comecei a gritar e meu pai falava, Larissa, vai dar tempo, Larissa, vai dar tempo. E eu falava, não vai dar tempo, não vai dar tempo, eu quero ir pra casa. Eu falei que eu queria ir pra casa, eu queria ir pra casa, eu falei que eu quero ir pra casa. Eu falei pra ele. Fiz o meu pai dar a volta com o carro, ele foi conversando comigo, vamos, Larissa, fazer a prova, vamos. Não sei o que é a maior paciência do mundo, né? Tentando me acalmar, mas ele tava nervoso tanto quanto eu. E aí eu decidi falar sim, vamos fazer a prova. A gente faltava pouquíssimo tempo em relação à distância de onde a gente estava até chegar à universidade, que ia ser aplicada a minha prova. O meu pai, ele fez o carro se teletransportar de onde a gente estava até o meu local de prova. Peguei as coisas, saí correndo e não fui filmada como atrasados do Enem, porque faltava, tipo assim, uns 3 minutinhos pra fechar o portão. Eu cheguei naquele Enem, ó, só pintei bolinha. Tipo assim, eu fui fazendo despreocupada, mas eu fui fazendo despreocupada aquele Enem. A redação eu dei um show de bola, tirei 900 na redação do Enem naquele ano, porque eu fiz despreocupada e o tema que caiu naquela redação eu tinha visto na faculdade em que eu estava fazendo. Teve a Semana da Química na universidade, teve vários palestrantes de várias universidades top, maravilhosas do Brasil inteiro, e eu aprendi muito porque eu ia de curiosa e também porque era legal pra caramba. Aí beleza, chegou o final do semestre, não quis cursar mais o curso, só não apareci mais na aula, nem sabia como trancava, como fazia, nem nada. E eu decidi tirar um ano sabático pra mim. Porque eu não sabia se eu queria voltar pro cursinho, se eu queria fazer outro curso, então eu, né, como meu pai me sustentava na época, eu pedi permissão pra ele pra eu tirar um ano sabático e ver o que eu queria realmente. E eu tirei 1 ano pra trabalhar. Eu fui, entreguei vários currículos pela minha cidade inteira. Entreguei uns 100 currículos pela cidade. E nesse ano eu trabalhei de vendedora, de repositora, de vendedora e repositora, na verdade. Vendedora em algumas lojas e repositora no mercado. Gente, o mercado era muito legal. Se vocês quiserem que um dia eu conte sobre ele, comenta aqui embaixo. E depois desse meu ano sabático, eu resolvi que eu queria fazer medicina fora do Brasil. O meu pai é boliviano, eu sou cidadã boliviana por causa dele, então era muito mais fácil eu ir para Bolívia. E lá eu estudei por 1 ano e meio medicina. Gente, esse rolê foi doido. Comenta aqui embaixo também se você quiser saber mais sobre como é estudar na Bolívia, como é morar na Bolívia, adaptação, qualidade das universidades, que você tiver curiosidade. Enfim, eu tava estudando lá, até que veio a pandemia do coronavírus. Mas enfim, começou uma correria, uma loucura de todo mundo ir pra casa e ser repatriado. Dá uma olhadinha na garganta. Então, a gente voltou com várias outras pessoas de várias regiões do Brasil. E a gente veio conversando sobre a galera que já tinha se formado na universidade que eu estudava, a galera que tava doida pra fazer transferência pra cá, e me falaram da Unisul, que a Unisul aceitava transferência. E eu não sabia como funcionava, eu só comecei a estudar loucamente pra prova
E eu fui lá ver prova de dia tal, horário tal, não sei o que, prova gratuita. Eu falei, vou estudar então, porque já que é grátis eu tô lá. Era tipo assim, pegue a sua melhor nota do Enem e coloque pra gente te aprovar ou não. Claro que tinha várias etapas, super burocrático, mas eu não entrei por essa forma. Eu fiquei bem doida, tipo assim, eu tinha, sei lá, uma semana pra estudar, achando que tinha prova. Mas enfim, eu fiquei bem doida lá durante uma semana, eu não acreditei também que não ia ter prova, mas mesmo assim eu fiquei estudando. E um dia eu tava estudando na sala, eu ouvi a propaganda do vestibular pra qual eu prestei e entrei na universidade, passando na TV, entre com a sua nota do Enem. Eu falei, meu Deus, será que é verdade? Eu fui lá procurar e, gente, era verdade, era verdade. E a minha melhor nota do Enem tinha sido a de 2017. Beleza, me inscrevi, fiquei ansiosa pra caramba, porque eu já tava no segundo ano de medicina lá na Bolívia, eu voltei a estaca zero. Eu ia voltar a estaca zero, porque pra transferir, gente, é uma burocracia que é melhor fazer tudo de novo. A não ser que você esteja lá no 8º semestre, senão faz tudo de novo. Eu peguei, fiz minha inscrição, era o vestibular mais baratinho que tinha. E assim, eu queria muito passar pra Unisul, nunca tinha passado pela minha cabeça morar em Tubarão. Fica a 4 horas da cidade onde eu morava. E eu cogitei até fazer cursinho de novo, pra poder ficar morando aqui no Brasil. Enfim, todo mundo próximo de mim tava acompanhando esse perrengue emocional pelo que eu tava passando. Meu namorado, minha mãe, meu pai. Eu achei vários outros lugares, mas era muito longe de casa. E o valor do vestibular era caro, gente, caro. Tinha um de 600 reais. E o meu marido, que era meu namorado na época, falou, então eu vou pagar mais um vestibular pra você. Eu escolhi mais 2 universidades pra eu arriscar, que eram mais perto de casa e que o vestibular ainda estava aberto naquela época que eu tava procurando, que era bem, tipo assim, ó, tava quase saindo o resultado das que já tinham fechado. Aí eu fui distribuindo os boletos. O meu pai pagou a primeira, o meu marido, que antes era meu namorado, e a minha mãe pagou outro boleto, então cada um ficou com um boletinho pra pagar. Eu passei nas 3, nas quais eu me inscrevi, todas com a mesma nota. Por isso, eu quero te dizer que tudo que você tá estudando, tudo que você já estudou, tudo que você vai estudar não é em vão. Porque eu achava que tava sendo tudo em vão. E hoje eu tô realizando aqui o meu sonho de fazer medicina. Tô perto de casa, tô casada com meu marido. Eu agradeço muito por você ter chegado comigo até aqui nesse vídeo. Você não tá sozinho. Você não tá sozinha. Respeite o seu corpo, respeite sua mente, respeite os seus limites e não se culpe. E não se cobre tanto. Você não é um número, você não é uma vaga de vestibular. Você é uma pessoa e você é muito importante pra muita gente. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!